Vamos lá? Bom dia. A ideia é nós falarmos hoje de poder. Assim, o que leva uma pessoa a obedecer a outra? Sabe assim? Obedecer pela fala. Você imagina alguém que nem o Vladimir Putin? Sabe Putin, aquela cara de KGB? Ele não é o tipo de pessoa que se disser para você sentar, você não senta. Se disser para rolar, você rola. Sabe aquela coisa assim? O que faz com a pessoa obedecer a outra? Tem um certo magnetismo pessoal, é o jeito de falar as coisas, não é? O Antônio Tabet, o Kibilô, ele comenta numa entrevista que ele faz o personagem, o Peçanha, que às vezes ele usa a voz do Peçanha na rua e funciona, e as pessoas obedecem, né? Como se fosse natural ele mandar em alguém. Existe algo natural em nós que nos leva a obedecer a alguém, tendo em vista certas circunstâncias? E outra, será que o fato de, ou a resposta que se tem para a pergunta com relação a um indivíduo, quer dizer, por que um indivíduo obedece ao outro, é o mesmo tipo de resposta, o mesmo tipo de lógica que valeria para uma sociedade inteira? Quer dizer, o que faz com que numa sociedade as pessoas obedeçam à lei? Numa sociedade as pessoas obedeçam ao poder do Estado, por exemplo. Porque o poder do Estado, na verdade, só existe na medida em que há obediência a ele. Na medida em que, sob o olhar dos súditos, o Estado significa algo digno de ser respeitado. Se esse olhar de respeitabilidade desaparece, o poder do Estado vira pó. Se parar para pensar, o poder do Estado não é tanta coisa assim. São poucas pessoas, a maioria não trabalha diretamente no Estado, são poucos recursos materiais se comparado com o resto do todo, que é um país, uma população. Então, por que as pessoas obedecem? Não é? Há duas respostas comuns para isso. E são tão comuns quanto insuficientes. A primeira delas, quem resume bem, é Mao Tse-tung, numa frase. Ele diz: poder é aquilo que sai do cano de uma arma. É uma forma bem pragmática de você analisar a questão do poder. Na verdade, é uma forma em que você confunde nesse conceito, nessa ideia, poder com força, ou poder com coação. Não há a menor dúvida de que, ameaçado por uma força que você percebe maior do que a sua, você obedece. Obedece por medo, né? Obedece por receio de que algo pior aconteça com você. Eu lembro de um momento aqui da universidade em que os estudantes se revoltam por causa de um aumento de passagens, de tarifa de ônibus. Aliás, foi a última vez que o Estado fez a besteira de aumentar a tarifa de ônibus no meio do período letivo. Depois desse dia, todos os aumentos passaram a acontecer nas férias escolares. Porque a chance de você mobilizar estudante durante as férias é muito remota. Agora, durante as aulas, você chega, faltando minutos para uma aula chata. Gente, vamos lá para a porta protestar por um assunto muito importante para a sociedade. Opa, demorou, velho, demorou. Faz isso sexta-feira, num dia de sol. Na PUC eu fui presidente do DCE, cara. Sei lá como. O fato é que a gente resolveu fazer uma greve de estudante, de um dia só. Qual foi o dia estrategicamente escolhido? Uma sexta-feira de verão. Cara, como é fácil convencer as pessoas a não entrarem na universidade numa sexta-feira ensolarada. Foi um sucesso. Se a gente tentasse fazer isso, sei lá, no dia de chuva, na época de prova, por exemplo, aí ia ser um inferno. Aí convencer a galera ia ser difícil. Eu sei que nessa os estudantes resolvem fechar a Fernando Ferrari, bem em frente à UFES, à tarde. Assim, tardinha, sabe? Começando o rush lá para 5 da tarde. Eu estava chegando na universidade, vindo a pé. Morava em Jardim da Penha na época.
Quando eu vi aquela galera, aquele tumulto, avenida fechada, e até então tinha só uma meia dúzia de guardas municipais ali tentando, enfim, fazer o que dava para fazer, que basicamente naquele momento era nada. Chamaram a PM. E o cara da guarda municipal só dizia: daqui a pouco a tropa de choque chega aí. Quando eu vi a situação, resolvi tomar uma atitude. No caso, foi comprar uma Coca-Cola, um cachorro quente e arrumar um lugar legal para assistir, com algum conforto. Dá um tempo, chega a tropa, né? Cara, a tropa, se falar para você que não tinha 10 pessoas, 10 é um exagero, tinha umas 8. Eram 8 militares só. E do outro lado tinha uma galera suficiente para fechar 2 pistas da Fernando Ferrari e sobrar. Tinham fechado uma pista só. Quando a tropa de choque chega, o oficial que comandava foi negociar. Negociar, na linguagem do batalhão de choque, é mais ou menos o seguinte: você tem 5 minutos para sair daí. Na verdade, eu estava do lado quando ele falou. Por um acaso era aluno daqui também. Ele chegou e disse: olha, a situação é a seguinte, a gente vai liberar a pista, tá? Daqui a 10 minutos. Vocês têm 10 minutos para tirar foto, sabe? Passar a mensagem que vocês querem. 10 minutos. Daqui a 10 minutos a gente volta. E recua, né? Ele sozinho. A tropa estava um pouquinho mais atrás. Nessa, quem comandava a galera sobe na mureta entre as 2 pistas da Fernando Ferrari e faz um discurso do tipo: o povo unido jamais será vencido. E aí fecham a 2ª pista da Fernando Ferrari. Ou seja, ao invés de recuar, avança. Rapaz, eu contei no relógio, deu exatos 10 minutos. Em exatos 10 minutos a tropa de choque chega naquele esquema, né? Batendo com escudo, com cacetete no escudo, para ter um efeito moral. Batendo firme, com passo no chão, fazendo barulho. Estamos chegando, velho. De repente, soltaram a primeira granada de efeito moral. Cara, na boa, eu nunca vi tanta gente sumir tão rápido em tão pouco tempo. Foi impressionante, é como se dissolvessem assim, tum. Sabe aquilo que você está olhando e pisca o olho? Quando volta, eu falei: ih, cadê todo mundo? Sabe? Sumiu muito rápido. Uma granada. É claro que foi meia dúzia no final das contas, que eram os mais aguerridos, né? Para cima deles foi bala de borracha. 2 eram alunos aqui do curso também. Um deles depois virou policial militar. Foi inclusive o cara que saiu na capa do jornal, com mancha roxa pelo braço, nos atacaram, não sei o que. Polícia covarde. Hoje é PM. Enfim. Mas ali fica muito clara a ideia do Mao Tse Tung. Na verdade, ele se referia à ideia de poder associado à força no meio de um contexto de uma revolução. Em que dizia: mas e se o povo se revoltar? Meu amigo, uma outra forma de reformular essa frase é dizer que a revolução diante de um canhão, a revolução do proletariado e o nada são a mesma coisa. Ou seja, uma questão de força. E na circunstância histórica dele, quem tinha força maior era ele. Mas era um momento da história em que o poder se sustentava pela força. Coisa que a gente vê também acontecer em outros tantos momentos da história, em que uma força bruta se impõe sobre uma nação inteira, às vezes. Mas são momentos raros e difíceis de serem sustentados por muito tempo. Essa semana na Coreia, houve uma tentativa de um golpe de quem está no poder, né? Como diria o Peçanha, um autogolpe de si para consigo mesmo. E aí, de fato, os militares foram e cumpriram, sem pestanejar no primeiro momento, o ato marcial decretado. Cercam o Congresso e tudo. Mas foi algo assim tão inesperado, sabe?
As coisas para darem certo, você tem que convencer uma certa galera disso antes de fazer. Não dá para fazer uma coisa assim de surpresa, entendeu? Tem que ter uma massa minimamente mobilizada para um golpe de Estado dar certo. O que não tinha na Coreia. De tal forma que a população em massa foi para frente do parlamento. Ficou uma situação engraçada, porque havia parlamentares dentro do parlamento, o suficiente, inclusive, para deliberar contra o projeto eu não sei exatamente em termos jurídicos, mas seria equivalente aqui ao nosso... É um instrumento que aqui a gente não tem. É uma lei marcial mesmo, que dá plenos poderes ao presidente e tal. Aqui a gente tem, no máximo, o estado de sítio. O estado de sítio não prevê tantos poderes assim quanto a Constituição da Coreia prevê naquela situação. E é feito por um contexto de guerra. Só para lembrar, em tese, a Coreia do Sul está em guerra até hoje com a Coreia do Norte. O acordo de paz nunca foi celebrado. Então, a situação de tensão constante, e a Constituição deles prevê a situação de um ataque iminente da Coreia do Norte. E para isso você tem que ter certos poderes excepcionais para, de uma hora para outra, poder mobilizar 100% das Forças Armadas e suspender todo o direito. São estados de exceção. O estado de exceção é uma exceção ao direito, é uma exceção às regras do jogo, é uma exceção à própria Constituição, ainda que previsto nela. É uma suspensão de uma série de mecanismos de funcionamento e você dá plenos poderes para um único indivíduo resolver uma questão em torno de um perigo iminente. Parlamentares dentro do parlamento, exército em volta e povo em volta do exército. É um parlamento cercado por um exército e um exército cercado pelo povo. E aí você vê que o próprio partido do cara não apoia, os próprios ministros não apoiam, começam a entregar os cargos um atrás do outro, inclusive o ministro da Defesa. E aí, menos de 24 horas depois, a coisa deixa de dar certo. E todas as armas estavam nas mãos do presidente, porque os soldados, bem ou mal, estavam ali cumprindo a ordem. Cumpriram a ordem, sem questionar se é absurdo ou não. Simplesmente estavam ali cumprindo o seu papel. Aí você vê que a força parece ter encontrado uma força maior. E não é uma força que possa ser associada ao cano de uma arma ou um tiro de canhão. As armas e os canhões estavam do outro lado. Então tudo bem, poder tem alguma coisa a ver com força, mas não necessariamente a força bruta, a força intensa. Fora o custo disso. Olha a cidade, olha o trânsito. Volta e meia você vê gente furando o sinal vermelho. E vê com uma certa frequência a tal ponto disso não ser raro. Agora, se você reparar, a maioria dos carros não ultrapassa o sinal vermelho, eles param. A grande maioria dos motoristas respeita, sobretudo durante o dia, as leis de trânsito. É claro que tem um outro que desrespeitam. Mas eles não respeitam a lei de trânsito só porque tem uma câmera filmando, ou tem um guarda do lado, ou tem, enfim. Respeita a regra porque é a regra, a maioria. Então você vê que o direito não se sustenta necessariamente pela força, pela coação. Porque ele é obedecido, é respeitado mesmo quando não tem a possibilidade de uma coação, de uma resposta imediata. Mesmo quando ela inexiste, ainda assim, as coisas estão acontecendo em conformidade com o tal do direito. Então a força explica muito pouco, muito pouco. Tem algo a ver, mas tem uma visão muito reducionista da complexidade do que é a obediência de uma massa dentro de um Estado, dentro de uma sociedade, do que de fato pode explicar esse fenômeno, o fenômeno da obediência. Tem uma segunda perspectiva que também faz parte do nosso senso comum de poder. É associar ou pensar poder não como algo que acontece, não como a obediência que acontece, mas como algo que se tem. Tanto é que na nossa linguagem comum a gente fala do poder assim, como algo que se tem. Eu tenho o poder, fulano não tem poder. É uma questão de ter algo nas mãos. Inclusive as narrativas de desenho animado, de filme adolescente, aqueles que têm as narrativas mais ingênuas mesmo,
quando tem algum tipo de conflito, as narrativas passam pela perspectiva de que poder é um objeto. Você pega um episódio desses, desenho antigo, tipo He-Man. He-Man tinha seu arqui-inimigo, o Esqueleto. Outro dia eu descobri que o cara que fazia a dublagem da voz do Esqueleto Uma vozinha meio assim. é o mesmo cara que dubla o Wolverine no cinema, que tem a voz mais assim. Falei, cara, como é que pode o mesmo sujeito? Mas o Esqueleto era o arqui-inimigo do He-Man. He-Man vivia num mundo mágico. Ele tinha um poder garantido por um objeto, uma espada super poderosa, que ele era o príncipe Adam, levantava a espada, pelos poderes de Grayskull, virava He-Man. E era engraçado que ninguém sacava que era a mesma pessoa, mas a fuça é a mesma. É pior do que o Super-Homem no cinema. Isso tira os óculos, né? Vira outra pessoa, ninguém reconhece mais. Na verdade, são dois detalhes no cinema. Ele tira os óculos e o cabelo que é penteado, né? O topete que é penteado para o lado esquerdo, no Super-Homem vira para o lado direito, né? E o sujeito fica irreconhecível. Ah, porra. O He-Man era pior ainda. E o desgraçado ainda é ruivo, é o único personagem ruivo de todo o desenho. Não tem outro ruivo no planeta. Vocês não sacaram quem é ainda. Mas o fato é que todo o enredo do desenho era exatamente a mesma coisa. E vale para He-Man como vale para qualquer outro do tipo. Há um personagem que significa o bem, outro personagem que significa o mal, são antagonistas, são sempre disputando. O desenho sempre começa com o mal descobrindo alguma coisa, tipo um cetro do poder, o diamante mágico, a coroa da não sei o quê, que se ele conquistar, se ele conseguir botar a mão, finalmente ele terá poder para dominar todo o universo. Ele tem que explicar e no final soltar uma gargalhada junto com os outros vilões. Então assim ele te dá a trama, ele está te contando no desenho qual é a da parada, né? Por que os personagens vão se movimentar na tela. O bem está jogando peteca, ou fazendo outra coisa tão besta quanto. Aí ele descobre porque alguma coisa acontece. Aí ele vai, né, vai tentar lutar contra o mal. Sempre cai numa armadilha absolutamente cretina. Absolutamente cretina. Aí ele fica preso, que é o clímax, né? Aí você pensa, agora fudeu tudo, agora o Esqueleto finalmente vai vencer, dessa o He-Man não tem como escapar. Aí vem o intervalo comercial. Logo depois do clímax, aí volta. O bem sempre escapa da armadilha de uma forma tão idiota quanto ele caiu. Aí tem aquela briga em que o mal chega a pegar o objeto de poder e você pensa, agora não tem jeito. A briga geralmente acaba com o objeto de poder destruído e o cenário todo explodindo. O bem foge pela porta das frentes e o mal foge pela porta dos fundos, porque você não vai sacrificar personagem assim. Primeiro, porque traumatiza a criança, dizer que as pessoas morrem, e segundo, que você precisa do personagem na semana que vem para poder ter desenho de novo e desenhar aquela merda dá trabalho. Tem que inventar outro personagem dá trabalho. Então você aproveitava, né, ou reaproveitava cenas já desenhadas. Se matar a droga do personagem, não tem como fazer isso. Né? Mas reparou como nessa narrativa poder está sempre ligado a um objeto que se tem? No 8 de janeiro, as pessoas diziam que o plano era invadir o Palácio do Planalto e destruir a faixa presidencial. É como se a presidência da República deixasse de existir se você incinerar a faixa presidencial. É como se o poder fosse ela. Na verdade, é só um símbolo. É só um símbolo. O poder não está no símbolo. O poder está muito além disso. O símbolo do professor é a mesa maior do que a dos outros. Você entra num tribunal, por exemplo, numa sala de audiências, pode ser que você nunca tenha posto o pé em uma e nem tenha visto em filme, mas só de entrar, ainda que a cena seja inédita, só de olhar o cenário você sabe exatamente quem é que manda ali naquela merda e quem é que não manda. Tem uma mesa mais alta, com uma cadeira mais alta, com um encosto mais alto. Quem é que senta ali? Está na cara que é a pessoa que manda. Está na cara que existe uma estética em torno do poder. Mas repara que o juiz não deixa de ser juiz se você quebrar a cadeira dele. Entendeu? É só algo que ajuda.
Então, pensar poder como objeto está mais ligado a uma estética do poder, que também ajuda, que também tem o seu papel. Então, o poder, de um lado, requer uma espécie de estética para que funcione. Por outro lado, requer também uma ideia de força para que ele exista, para que faça sentido. Mas, ao mesmo tempo, resumir só a estética, só um objeto, só a ideia de ser algo que se tem, ou resumir só a relação de força direta, são visões reducionistas. O poder é de uma complexidade um pouquinho maior do que isso. Tranquilos? Tranquilos? Bom, se poder não é algo que se tem, é porque poder é algo que se faz. Poder é um acontecimento. E se a gente tem uma tendência a pensar poder olhando a parte estética de quem exerce o poder, e talvez o verbo exercer é a ideia-chave. Poder é algo que se exerce, porque é um acontecimento, não é algo que se tem. A gente tenta explicar a ideia do poder geralmente pela figura poderosa. Talvez seja um erro isso. Talvez seja um erro. Há alguns anos a Unesco, na América Latina, a Unesco é uma agência das Nações Unidas que tem por objetivo o desenvolvimento da ciência, cultura e... tinha mais um que eu esqueci. E tem Unesco em todos os países que fazem parte da ONU. Então, a representação diplomática das Nações Unidas e junto, né, das suas agências. Mas ainda assim tem um hub para cada uma dessas áreas. É ciência, cultura e educação. O hub para a cultura da América Latina e Caribe fica em Havana. O hub para a educação na América Latina e Caribe fica no Chile, em Santiago. E o hub para as Américas Latinas, para a América Latina e Caribe, para a ideia de ciência, fica em Montevidéu, no Uruguai. Esse grupo em Montevidéu, eles tinham um problema. A Unesco não tem patrimônio. É engraçado. Você tem patrimônio da humanidade, patrimônio da Unesco e tal. É um selo, né? Porque patrimônio mesmo, a Unesco, no mundo, não tem nenhum, exceto uma casa em Buenos Aires, que é um museu. Foi doado para a Unesco, para uma aristocrata argentina, uma figura muito importante na história da cultura argentina, e que, quando da criação das Nações Unidas, em especial da Unesco, foi uma pessoa que colaborou para isso. A tal ponto que, no final da vida, ela que nasceu herdeira e não tinha para quem deixar a herança, deixou boa parte da herança para a Unesco. Então, é o único imóvel que está na mão dela. E eles tiveram a ideia de montar ali um centro para a formação de lideranças para a América Latina e Caribe, juntar gente das Américas inteiras em Buenos Aires, juntar grandes pensadores e meio que qualificar essas pessoas, porque percebiam o seguinte: como a ideia é defender a ciência, boa parte de uma cultura anticientífica depende do pouco engajamento de lideranças importantes, que podem ser formadores de opinião pró-ciência. Esse era o projeto. E aí começa a discussão: mas como é que você forma um líder? Como é que você faz alguém virar líder, me diz? É uma perspectiva curiosa, porque ela partia do pressuposto de que o líder se faz. E aí, quando você olha os vários líderes da história, é difícil você encontrar uma única característica comum a todos eles. Tem que ser um cara bravo, aguerrido, destemido. Quando você olha Mahatma Gandhi, assim, ele não parece ter essas coisas. Ele parece mais um tio bonzinho, que falava em paz e perdão. Tá diferente de ser aquele cara que manda pela crueldade, sabe? Tipo o César Borgia, que Maquiavel achava tão interessante. Então, é difícil você achar uma característica. É porque, no fundo, quem faz o líder não é ele mesmo, são os liderados. É o fato de você olhar para alguém em determinada situação e achar que faz sentido aquele cara mandar em você. Ou seja, o olhar tem que estar do outro lado, o olhar tem que estar nas pessoas. A pergunta-chave não é porque esse cara manda, a pergunta-chave é porque essas pessoas obedecem.
A pergunta aqui, quando você olha os professores, todo professor exerce um poder na sala de aula, mas os professores não são iguais na sala de aula. Tem diferença não só do que ensinam, mas do jeito de ensinar e do jeito de manter disciplina em sala. Tem professor que é ultra rígido no que diz respeito aos costumes. Não deixa ninguém entrar atrasado. Já teve caso, inclusive, de trancar a porta para que ninguém entre depois dele. Está na ativa ainda. Vocês vão esbarrar daqui a pouco, em algum momento do curso. Há outros que não estão muito aí para a hora que alguém entra ou deixa de entrar. São diferentes, entendeu? E ainda assim são todos mais ou menos igualmente obedecidos. Igualmente levados a sérios enquanto tal, de tal maneira que ninguém aqui reclama de falta de condição de dar aula em sala de aula. Quando não tem condição de dar aula é porque geralmente tem alguém com a britadeira furando alguma parede aqui, ou Jus Café, que as pessoas ficam batendo na parede também, de excitação. Ou então porque o vizinho, quando dá aula, fala alto demais ao ponto de atrapalhar. Tem prédio aqui que a acústica é ruim de uma sala para outra. Felizmente não é o caso desse. Se fosse com o Lucas Barroso dando aula do lado, seria impossível dar aula aqui. Porra, ele fala muito alto, velho. Muito alto. Naturalmente muito alto. Ninguém reclama. Então não está na figura de quem manda, está em você. É porque você, ao longo da sua trajetória escolar, você foi alunizado. Sabe o que é ser alunizado assim? É ser transformado em aluno. Você já chegou aqui sabendo o que é ser aluno. Você já chegou aqui sabendo o que aluno tem que fazer. Ninguém precisou te dizer. Você já chegou aqui com a cabeça tal que você entra numa sala e se senta enfileiradamente, uns atrás dos outros. Eu já comentei do colega que dava aula antes de mim, fazia a rodinha, né? Dava aula goiaba. Logo depois dele eu entrava para dar aula. Quando eu entrava, os alunos estavam organizando as cadeiras em fileira. Eu nunca pedi para organizar em fileira, mas na cabeça deles, aquilo é o certo, aquilo é o normal, aquilo é o regular. É isso que está aqui. Quando vocês não estão aqui, alguém limpa e arruma a sala e arruma desse jeito. Se arruma desse jeito, esse é o jeito certo. E olha que esse é um jeito que diz para você o seguinte, que você não tem que conversar com a pessoa do lado. Você tem que olhar para quem está aqui na frente. Porque você é colocado numa posição tal que é para olhar para frente. Se fosse para conversar, de fato, seria semicírculo. Há universidades em que as salas de aula são dispostas em semicírculo. Inclusive, numa certa diferença de altura, em que os alunos ficam numa posição mais alta que o professor. Eles enxergam de cima para baixo. Aliás, curiosamente, essa estética, que as primeiras construções de universidade ou de sala de aula, feitas especialmente para ser sala de aula mesmo, boa parte delas no começo da história do que se pode chamar de universidade, vieram de adaptações, né? Mas quando começaram a construir especificamente para isso, a inspiração arquitetônica era o teatro. Porque era o que você tinha de estrutura que juntava muita gente. Então o jeito de construir é esse, é o que eu sei fazer isso. Mas de uma forma curiosa. Pequena, porque é um público menor do que um público para teatro. E numa diferença de altura muito grande, em que o aluno ficava muito mais alto do que os professores. Porque esse tipo de estrutura especial foi feito para a medicina. Então na sala de aula entrava o professor e um cadáver. E ia dissecar o cadáver mostrando os órgãos. E tem que ter uma galera para poder ver. E você tem que ver de cima para baixo. Então você entra, tem aquelas, né, 3 andares de sala de aula. Pé direito altíssimo. E 3 andares de galeria com gente olhando para baixo. Em linha reta, imagina se fosse fazer isso aqui. O pessoal do fundão tem uma dificuldade muito grande de ver o que está acontecendo. É preciso ver alguma coisa acontecer. O mesmo valia para ciências, para química, para física. E que você tem que mostrar coisas acontecendo para os alunos. Né? Repara que aqui não, né? Aqui não dá certo. Aqui o modelo não é esse. É porque você tem projetor, você tem outras formas de mostrar as coisas. Naquela época não tinha. Então repara como tem uma estética aí, em que tudo direciona para uma lógica de acontecimento, para uma lógica de interação. Você é alunizado de várias maneiras. Quando você vai para a pré-escola,
O mais importante normalmente não é... Você não vai lá só para aprender a ter coordenação motora. Você vai lá para aprender que quem vai chegando vai ficando atrás. Menino educado é assim que faz. Você vai lá para aprender a sentar quando a tia manda sentar, ficar em pé quando a tia manda ficar em pé. E por que usa uniforme? Você já reparou? Por que no ensino fundamental, na pré-escola, até o ensino médio você usa uniforme? Porque no uniforme você tira a singularidade das pessoas. Todo mundo é igual. É que nem mãe de soldado em desfile de 7 de setembro. Meu filho ali, não é aquele. Não, porra, é tudo igual. Você tira a individualidade, você tira a singularidade. E por que na universidade não tem uniforme? Ainda que você compre camisa. Vai dizer que é daqui, sinal de orgulho institucional. Aliás, é uma curiosidade da UFES, né? Eu rodo muito universidade pública por aí. Mas gente usando camiseta com o nome da universidade em que estuda, dentro da universidade, é aqui que eu vejo em maior número. Não que não tenha nas outras. Mas aqui tem mais. É um sinal bastante positivo isso. Oi? Também. A camisa é R$30, pô, sem estampa é 150. Eu gosto de jogar basquete, né? Aí eu descobri um cara numa feirinha que vende camisa de basquete, todas falsificadas, claro. 40 conto. Rapaz, o oficial tá 300. Pô, quarentinha, velho, quarentinha. Show de bola. Então, aqui você não usa por quê? Porque a ideia é que a gente quer de vocês alguma individualidade mesmo. A universidade é um lugar que, em termos de conhecimento, requer alguma transgressão. E por que a gente entende isso? Porque a universidade não é só lugar de reprodução de conhecimento, é lugar de produção de conhecimento. E não existe produção de conhecimento sem transgressão. Se você dogmatiza, trata como verdade inquestionável tudo aquilo que te dizem, você não inova, você não inventa, você não pesquisa. É difícil achar alguma coisa hoje que não tenha sido pesquisada de alguma maneira. Então é frequente que as pessoas refaçam pesquisas o tempo todo. Num princípio de dúvida constante. Será que é? Mas peraí, tem alguma coisa que não está bem respondida ainda. Uma certa insatisfação com as respostas marca isso aqui. E uma transgressão com relação ao saber posto. Aqui a ideia é que você faça perguntas mesmo. Do tipo, não entendi. Como assim? É diferente do ensino médio, que ele foi pensado durante muito tempo para se fazer uma prova de múltipla escolha. E que numa prova de múltipla escolha não tem muito o que pensar. Tem uma alternativa correta e 4 erradas. Se você ficar questionando muito, você se enrola. É isso porque é isso e pronto, acabou. Você estuda matemática, 1 mais 1 é 2. Se você levanta a mão e pergunta por quê... Agora, num curso de matemática faz sentido. Por quê? Você aprende dízima periódica. Dízima periódica, aquela que é 0,1 período. Como é que você resolve? Você identifica o período, bota o período em cima, embaixo numa fração, você coloca tantos 9 quanto forem o número de algarismos do período, não é isso? Aí você pega 0,9999999. Como é que resolve essa dízima periódica? O período é 9, é o algarismo que se repete. Bota 9, é um algarismo só, 9 sobre 9. Mas 9 sobre 9 é 1. Isso quer dizer que 0,999999 é igual a 1. Mas, porra, não é. Como é que pode? Tem algum erro na fórmula. Isso é uma pergunta para matemática, você entendeu? Por quê? Mas só na universidade você faz isso. Então repara que você é habituado à obediência. Da mesma forma que você foi alunizado, nós somos ao longo da nossa existência suditificados, tornados súditos, habituados a sermos súditos.
De cara, porque dentro da casa a coisa não é tão democrática assim, tem uma certa hierarquia entre adulto e criança, pais e criança. Quando vai chegando em torno dos 10 anos, assim de 8 em diante, na verdade, já começa. É um saco, porque a criança, ela já tem uma percepção do mundo tal, inclusive das relações, e tem vontades, tem desejos, e ao mesmo tempo ela está a meio caminho entre uma percepção completa do mundo fora dela, inclusive das forças fora dela, e ao mesmo tempo de uma compreensão e de um domínio muito forte ainda dos próprios desejos. Então existe uma certa competição a partir dos 8 anos em que a criança tenta dominar o poder dentro da casa, tenta mandar. Porque afinal de contas, quando é bebê, é tudo pelo bebê. O bebê está chorando. E quando vai chegando aos 8 anos, não, você já está ficando responsável. Você já tem como fazer sua parte aqui em casa. Termina o almoço, pega o seu prato, coloca na pia. Tomou banho, pega a roupa, coloca dentro do cesto, não deixa jogado no chão. Você tem responsabilidade, mas não quer assumir isso, entendeu? Saco, né? Então fica brigando, fica relutando, porque quer continuar sendo o reizinho. Está sentindo a perda. É o momento mais drástico da sudjetificação. Um psicólogo, na verdade era um pediatra que vai para a psicologia, chamado Winnicott, em inglês. Ele diz que o processo de amadurecimento psíquico é um processo de frustração. Porque imagina, você nasce, você é o reizinho da casa, a rainha da casa, você é a princesa. A sua vontade, um choro que você dá, uma pirraça é o suficiente para fazer com que os planos anunciados antes mudem. É um poder grande que tem na casa. É um poder que mexe com todo mundo dentro da casa. Mas aí, isso pode alimentar em você uma certa ilusão de onipotência, né? A ilusão de que você pode tudo. Porque afinal de contas tem gente mais forte que você que está se submetendo a você. Mas aos poucos você vai perdendo a ilusão de onipotência, ou seja, você vai se tocando aos poucos de onde você veio parar. Não que ninguém tivesse te anunciado antes. De cara, quando você nasce, no primeiro momento você está num lugar quentinho, em que não tem alto, baixo, não tem, você está ali 100% acolhido. Não tem queda, você está amparado no seu corpo por todos os lados, uma temperatura constante, não tem fome nem sede, porque tem um cordão umbilical ali, saciando faltas de forma imediata e constante. E de repente te arrancam dali, você vai para um lugar com a luz insuportável, frio, cortam a tua comida e a sua água, e como se não fosse bastante, ainda te dão um tapa na bunda, que é para te dar... Olha onde você veio parar, velho. Tá achando o quê? Já é um anúncio, entendeu? Já te avisaram logo de cara, já começa aí. Não é à toa que Buda, quando fala das dores da vida, ele lista as grandes dores, os grandes traumas da existência. O primeiro é o nascimento. Já começa aí. Mas o fato é que essa ilusão de onipotência, ela vai sendo refreada. E refreada por algo que pode ser chamado de um certo princípio segundo que vai te governar. A tendência é você ser governado pela sua vontade, né? Mas à medida em que você vai percebendo a impotência da sua vontade diante do mundo, vai ter um segundo princípio, que é o da realidade, uma realidade que se impõe sobre você, de forças que de fato se impõem sobre você. E é isso que vai te subjetificando dentro da família. Começa ali. Mas junto da percepção da sua impotência, tem um segundo fator na obediência, que é um fator afetivo. Se quando a criança nasce, os pais obedecem a criança, assim, na verdade, em primeiro lugar, obedecem o fato de uma criança nascer, porque antes de nascer, já começa a mudar tudo. Tem que reformar o quarto, tem que ter um quarto para a criança, tem que mudar tudo, tem que mudar a rotina, tem que mudar o horário, ou seja, a sua vida passa a ser regida por uma circunstância nova.
Não propriamente por um ser novo, mas a circunstância da existência de um ser novo. E faz isso por afeto, do qual vem um senso de responsabilidade, vem um monte de coisa. Vem uma simpatia, no sentido literal de simpatia, de simpatós, em que os seus afetos oscilam em razão do afeto da pessoa por quem você tem simpatia, de tal forma que a alegria de quem você ama te alegra, e a tristeza de quem você ama te entristece. Então, tem um lado afetivo grande nisso. E esse mesmo lado afetivo, que leva você a se submeter a uma circunstância, porque você já foi suditificado. Com a criança acontece o mesmo. Também há laços de envolvimento afetivos poderosos, muito fortes. De tal maneira que o maior dos medos de uma criança, quando ela começa a ter capacidade de formular os seus medos, são dois. O primeiro é o da escuridão. Porque na escuridão, só o que tem é a imaginação da criança. O que há de medonho na escuridão não é o que se vê, nem o que se ouve, é o que se imagina. E há uma imaginação medonha no escuro, porque no escuro a criança também não vê aquilo que lhe dá conforto, que lhe dá garantia, aquilo que de quem ela percebe que depende. É porque os pais não estão no escuro, porque ela não vê os pais no escuro. Daí o medo. Qual é o segundo medo? Muito atrelado à lógica do primeiro. É ficar sozinha. Quando se percebe sozinha, entra em pânico. Às vezes sai correndo no supermercado, no shopping. Sai correndo, se foda-se. Mas é porque no íntimo dela tem certeza de que os pais estão atrás. Quando para, olha para um lado para o outro e não vê os pais, paralisa e chora. É o medo mais medonho da criança esse. É a solidão. E meu amigo, esses dois medos, esses dois fatores de medo, a ideia da solidão e a sua própria imaginação, vão te acompanhar para o resto da vida. O resto da vida. Boa parte dos medos que você sente não estão ligados necessariamente a um objeto medonho que se coloca na sua frente, mas estão ligados a algo que você imagina que possa acontecer. Não sei como vai ser a prova. Está aí você com medo. Não tem prova nenhuma na sua frente. Na verdade, pode ter coisas muito mais perigosas, tipo o RU. Mas a sua cabeça está no imaginário, não está nas coisas concretas que estão diante de você. Não é? E o segundo é o da solidão. Mas a solidão para nós aqui não é mais necessariamente pai e mãe. É a solidão no sentido de ser excluído. Excluído pela turma. Tem outra passagem engraçada da vida que é a adolescência. A adolescência é um momento curioso, porque durante a infância, a referência de constituição da personalidade de uma criança são os pais. Por isso você vê uma criança de 5 anos brigando com a outra, dizendo assim: meu pai é mais forte que o seu, minha mãe é mais bonita que a sua, o carro do meu pai corre mais que o carro do seu. Ou então uma que era de uma musiquinha punk: meu pai é detetive, mas o seu é despachante. Puta, essa aí é. Mas isso é criança, entendeu? Porque a criança está disputando com a outra, não são os pais que estão disputando ali. Os pais nem sabem, nem estão na jogada. É a forma da criança dizer que ela é melhor do que a outra. Só que ela não é ela, você entendeu? Elas são os pais. Há uma mistura de identidades aí. A adolescência é quando você começa a constituir de forma mais clara uma personalidade absolutamente singular. Não que você não tenha desde o nascimento, mas é que simplesmente você está se tocando dela agora de forma mais intensa. Muito mais intensa. E aí de repente os pais viram caretas, os pais não entendem nada, os pais. Você está rompendo um vínculo com o grupo social. Agora o mesmo adolescente,
que diz que os pais não sabem nada, que rompe, portanto, com um vínculo identitário. Ele continua com uma carência identitária. Olha, se eu tinha medo de ficar sozinho, agora eu estou rompendo com quem me fazia não me sentir sozinho, eu tenho que compensar isso de outra forma. Eu tenho que compensar atrelando a outro referencial de falta de solidão. Então, o mesmo adolescente que rompe com os pais é o cara que vira emo, que vira punk, que vira galera nerd e frequenta ambientes nerd, em que todo mundo parece meio igual, que usam roupas mais ou menos do mesmo estilo. Aí anda todo de preto e vai para um canto, anda em galera, anda em bando. E como a vida no bando, na galera, é importante. De tal forma que perder a galera é insuportável, é medonho. Então você sai de um pequeno núcleo social, família, e vai para um núcleo social ampliado, que é a galera, a tua turma. E o engraçado é que esse ciclo vai ampliando, né? Na medida em que você vai se afirmando. Quando chega na velhice, em idades mais avançadas, meu amigo, tem uma hora que você liga um foda-se dentro de você, que realmente é um momento que você está mais preparado para a solidão. Na verdade, você não está mais suportando muita gente. Talvez seja um momento de maior autoafirmação, em fases mais avançadas da vida. E demora. Porque depois da galera, aí vem a profissão. Aí você no trabalho quer ser reconhecido. Eu fico olhando gente às vezes, até aqui na universidade. Não me reconhecem, não reconhecem o meu trabalho. Aí eu penso, mas isso não muda o teu salário, né? O salário é exatamente o mesmo. Aliás, um problema aqui e uma vantagem ao mesmo tempo. Vantagem para quem não quer muita coisa com a Hora do Brasil. E problema para quem quer. É que se você for um cara dedicado, esforçado aqui, trabalhar muito, você ganha exatamente a mesma coisa de quem faz muito menos do que você. Porque pouco importa o que você faz. Tem um mínimo, atingir o mínimo, e atingir o mínimo é muito fácil, você entendeu? Não precisa muita coisa para atingir o mínimo, não. Qualquer coisa que vá além não acrescenta um centavo. Bom, se em tese o importante é isso, é o quanto ganha, bom, não muda, então por que você está assim? Há muitos conflitos dentro da universidade, e boa parte deles diz respeito a essas questões que são puramente afetivas. Não me reconhecem, me olham mal, criticaram o meu trabalho. Quem criticou? 3 pessoas, foda-se as 3. Quem é que vai ficar sabendo disso no supermercado que você vai todo dia? Quem é que vai ficar sabendo disso na padaria? Na praia? Já viu quanta gente tem no mundo? Você anda no shopping, ninguém te conhece. E daí? Mas é a gente preocupado com isso. É o que nos torna estranhamente sociais. Nós somos carentes. Há uma carência enorme nossa. A mesma carência que a criança tem dos pais, que o adolescente tem da galera. Nós temos de um certo acolhimento social. E cara, isso é um medo suficientemente forte para fazer a gente obedecer. Porque você passa a entender, a partir do momento em que você deixa de ser criança, a partir do momento em que você perde essa disputa pelo poder dentro de casa, se ganhar, vira pessoa mimada. Mas a partir do momento em que você perde essa disputa, que é o que acontece com quase todo mundo, porque você não tem condições materiais de vencer uma disputa com seus pais, o que acontece é que você começa a se tocar de que o acolhimento, de que o pertencimento ao grupo tem certas condições normativas. E quando o pai diz para a criança, isso que você fez foi muito feio. Sabe quando diz para a criança? Você é uma criança bonita e inteligente, mas isso que você fez é muito feio. É uma ambivalência, né?
A beleza e feiura na mesma ideia. Ou então quando apela para o afeto mesmo, tipo chantagem emocional. Fiquei muito triste com o que você fez. Assim você me entristece muito. E você sabe que a tristeza afasta e a alegria aproxima. É a mesma coisa que dizer que fazendo isso eu me afasto. Fazendo isso eu te abandono. Mas fazendo o contrário eu te acolho, eu te abraço. Na felicidade eu te dou carinho. Na tristeza eu me recolho. Eu não quero conversa. Felizmente, porque, né? É isso que faz com que a gente seja social. Quem estuda violência, na verdade, pelo aspecto psíquico da violência, pega jovens no tráfico. É engraçado, se você conversa com os caras, eles não têm nem medo, não é que não tenha, mas o medo não aparece no discurso dele. Nem da morte. Melhor morrer, melhor ter 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Morrer todo mundo vai um dia. Vai ter uma vida de merda aí, ganhando pouco, ninguém respeitando. Prefiro ter a vida que eu tenho agora. Vou morrer? Vou, claro. Também vou matar. Mas é assim mesmo. Já disseram, mas se botar uma arma na cabeça dele, duvido que ele não vai sentir medo. Mas o fato é que não tem uma arma apontada para a cabeça do sujeito o tempo todo, né? E o que conta é a maior parte do tempo, não é aquele momento drástico, talvez derradeiro da vida do sujeito. Aí disseram assim, esse garoto não respeita ninguém. Não é bem assim. Tem uma pessoa, e eu vi isso no IASES, cara, no IASES. Ali tem uma cena melhor ainda, em delegacia. Tá o garoto lá, foi apreendido, tráfico, perigoso, tinha matado alguns e tal, todo marrento na delegacia. Sabe aquilo que vem polícia, vem delegado e tal, e não tá nem aí. Daí, qual é? Fazer o que comigo, hein? Marrento pra cacete. De repente chega a mãe do garoto. Quando chega a mãe, a cara muda. E a mãe começa a dar um esporro e bater nele. Seu moleque, eu já falei para você parar de fazer essas coisas. Desculpa, mãe. Ele chora. Chora. E os policiais acham engraçado, porque assim, aquele todo marrentão, o cara que mata, o cara perigoso. Então, quando vem a mãe, os agentes do IASE sabem muito bem. Você pode mexer com o garoto do jeito que for. Você bate nele, ele fica puto, mas não necessariamente perde a cabeça por causa disso. Pode xingar do jeito que for. Agora, xinga a mãe do cara para tu ver. Aí é na hora. Ou seja, é o único ser humano no planeta que respeita. É o único. Aquele que não tem nem a mãe, aí ferrou. Esse aí ninguém segura. Porque é o único vínculo afetivo dele. E afeto é fundamental para a socialização. Tudo bem que na família a palavra afeto parece caber mais. Agora, quando você olha a ideia de respeito, de respeitar, às vezes de respeitar simplesmente não te enchendo o saco. Em certos ambientes que você percebe que tem uma regra, que tem um grupo social diferente. Você entra no shopping e ninguém te enche o saco, por exemplo. É respeito. É um afeto, por assim dizer. Eu lembro, a primeira vez que eu fui a Portugal, foi antes do euro. Na época ainda eram escudos, para você ver quanto tempo tem isso. Portugal era um país diferente do que é hoje. Pior. Para ver a União Europeia, foi preciso botar muito dinheiro em Portugal. Porque a ideia é que se iam derrubar as fronteiras, mudar de país dentro da Europa, essa é a mesma coisa que aqui no Brasil, você mudar de estado, você nem vê direito onde fica a divisa. Ou seja, permitir uma livre circulação de pessoas dentro da Europa, era preciso equilibrar as condições socioeconômicas, por medo de que de repente houvesse migração em massa da força de trabalho de um país para outro que pagasse mais. Portugal era um caso que pagava menos.
sem barreira, tem que dar um jeito de português ficar em Portugal. Aí tinha que botar dinheiro lá. Os países mais ricos foram bancando um monte de obra, um monte de... sabe? Era obra para tudo quanto é lado. Era um momento assim de pujança. E ao mesmo tempo ainda a coisa estava sendo realizada, não estava realizada plenamente. Mas já era o suficiente para atrair brasileiro para lá, né? Porque já havia uma facilidade muito grande. Mais fácil você migrar para Portugal, na Europa, do que para qualquer outro país, a começar pela língua, mas fora questões legais que facilitavam também. Aí brasileiro era visto em Portugal nesse momento como o cara que foi lá para roubar o emprego dele. Depois a coisa virou, porque a situação no Brasil ficou melhor do que em Portugal, então o português passou a vir para cá, e agora inverteu de novo, né? Mas naquele momento o brasileiro era visto como o cara que estava lá para roubar o emprego, é um cara desonesto, e as mulheres são todas putas. É isso. No português médio é isso. Você não sentia tanto em cidades mais cosmopolitas. Lisboa, Coimbra. Agora vai para o interior. Aí eu estava em Figueira de Foz. Figueira de Foz é uma cidade balneário, perto de Coimbra. Fica coisa de uns 30 quilômetros de Coimbra. Lembra Búzios? É uma cidade assim que fica vazia no inverno e no verão lota de turista por causa das praias que são bonitas. E tem uma pequena indústria naval. Produz iate, lancha, pequenas embarcações. É uma cidade muito grande. E tem cassino. Funciona o ano todo. Mas ter gente dentro mesmo é só no verão, que é quando tem gente na cidade. Eu estava no inverno. Momento assim que a cidade é triste. Aí eu entro no cassino. Cara, tinha eu e mais umas 5 pessoas só dentro do cassino. Não tinha mais do que isso. Tinha mais segurança do que cliente. Todos os seguranças, sem exceção, todos estavam atrás de mim. Todos me vigiando. Todos em volta de mim. Porque eu era o único brasileiro ali dentro. E já foi na entrada. Eu entrei, só isso. Eu entrei. É uma forma diferente de você entender o que é racismo, entendeu? Porque eu passei por isso durante os 10 minutos que eu fiquei lá dentro. Mas tem gente que passa isso a vida inteira aqui. Quando entra no shopping, é o segurança olhando para ele. Já não se sente muito acolhido, você entendeu? Não se sente. Você saca que tem alguma coisa ali que a sociedade está dizendo: isso aqui não é para você. Aqui não é o teu lugar. Eu já passei por outro, eu era mais novo e mais cara de pau. Eu fazia um cursinho preparatório para a escola militar. Era à noite, em Brasília. A aula acabou. Para quem conhece Brasília, ficava naqueles centros comerciais, nas entrequadras. Era uma sobreloja, em cima de uma padaria. Uma merda, você assistindo a aula e aquele cheiro de pão, porra, dava uma fome. Quando acabou a aula, a gente desce, do outro lado da pista tinha uma galeria de arte. E tinha muita gente, tinha muito carro, estava acontecendo alguma coisa ali. Era aula de química. O professor de química desceu e falou: pô, vamos lá. O professor de química era universitário, estudante. Pô, vamos lá. Só que é o seguinte, lá dentro estava todo mundo ali, black tie, sabe como é que é? Era paletó, era todo mundo muito arrumado. Os carros eram carros assim, carros de luxo da época na porta. Seja lá o que estivesse acontecendo ali, é alguma coisa ligada a muita grana. Só que estava aberto. A galeria fica aberta, não tem catraca. A gente foi porque estavam dando comida de graça, coquetel, né? Só que é o seguinte, tá aquela galera toda arrumada e tá a gente ali de estudante, inclusive o professor, e a gente de calça jeans furada. Eu ainda era meio punk na época, para você ver que a coisa ainda era mais esculhambada ainda um pouco. O jeito que a galera olhava pra gente, as pessoas que estavam ali, sabe, tipo assim, o olhar era de nojo.
Sabe assim, que você chega perto, a pessoa vai encostar em mim, vou pegar uma doença. Até que era o lançamento de um livro. E estava o autor do livro sentado. O cara percebeu o que estava acontecendo. Ele se levantou da mesa e foi cumprimentar a gente. Não é, gente? Ele que foi. Que bom que vocês vieram. Era Burle Marx, Roberto Burle Marx, o paisagista. Eu descobri quando estava lá. Ganhei um abraço de Burle Marx assim. Porque ele percebeu a escrotidão do ambiente. E ele mesmo não estava vestido de terno, gravata, né? Estava mais simplesinho. O maior paisagista da história do país. Responsável pela parte paisagística de um monte de coisa importante na arquitetura. Né? Um monte de coisa. No Rio, a fazenda Burle Marx, onde está o Renato Russo, não está no cemitério, os restos mortais dele estão lá, nos jardins de Burle Marx, o aterro do Flamengo. Brasília, paisagismo de muita coisa em Brasília. BH, a região do Ibirapuera, o parque ali, em São Paulo, no Ibirapuera. Em Belo Horizonte, da Lagoa, onde tem igrejinha também com obras de Niemeyer, paisagismo de Burle Marx. Era a dupla, Niemeyer e Burle Marx. Um cara importante pra cacete. Mas a sociedade é isso. Na medida em que ele acolhe a gente, havia uma certa autoridade moral, porque afinal de contas aquele bando de rico estava ali, numa espécie de troca simbólica social, em que você, diante de uma pessoa culta, aparecendo de íntimo de uma pessoa culta, você se sente menos burro. E por outro lado, como o capital econômico não costuma caminhar junto com o capital intelectual nesse país, você que é intelectual se sente menos pobre também junto dessas pessoas. Eu fui numa festa dessas uma vez. Era na casa de um banqueiro em São Paulo. Coisa da Casa do Saber, que na época, quando criaram, chamava das USP, que juntava professores assim, com algum renome, e de outro lado, gente muito rica assistindo a aula. Vou dizer, a elite econômica do país. Aí, quando você entra no lugar, né, você sente o clima, você vê o quanto as pessoas que estão ali são diferentes umas das outras, né? E todas alegres. E aí eu perguntei para um amigo meu que era mais sagaz nessas coisas do que eu. Como é que pode gente tão diferente estar realmente sentindo? Porque eu não estava, eu achava aquilo um saco. É porque eu não gosto de festa mesmo. Mas eu botava na conta disso, entendeu? Da minha esquisitice. Mas ele falou assim, a frase é dele. É porque isso aqui é uma relação de troca social. Em que o rico se sente menos burro e o professor se sente menos pobre. É só isso. Uma troca de prestígio, uma troca de capital. Aliás, falando em burrice e pobreza, para você que está estudando, saiu um dado importante. Uma pesquisa no Brasil feita sobre leitores. Tudo bem que tem um número de pessoas que lê e cai, né? Você vê pela venda de livros, mas é uma pesquisa qualitativa. O quanto você lê, por que você lê. Não é uma pergunta sobre compra de livro, é uma pergunta sobre leitura. Aí descobriu o seguinte, que no Brasil a quantidade de pessoas que leem caiu drasticamente. Nos últimos 5 anos, é muito rápido, drasticamente. E quando você vê os motivos, é basicamente porque é difícil, porque dá trabalho, porque é chato, porque é inútil. E sabe qual foi a camada da população em que mais caiu a leitura, o interesse pela leitura? Os mais ricos. Os mais ricos. Porque as pessoas botavam na conta do preço do livro. Não, o preço dos livros subiu, por isso tem menos leitores, boa parte da população não tem acesso. Não. Quem mais deixou de comprar livro e ler é quem mais tem grana.
E ao mesmo tempo você tem uma situação no Brasil que não é de hoje, de aumento frequente de concentração de renda. Eu não sei se você percebeu, mas isso quer dizer que a gente tem uma elite cada vez mais rica e burra. Então, meu amigo, você que não tem grana, aproveita. A competição fica cada vez mais fácil. Você entendeu? Para você é uma notícia ótima, para o país é péssima. Aliás, dá para ver o nível de elite que a gente tem, você não precisa ir muito longe. Liga a TV aí e vê o que a galera está dizendo. O nível assim de... é um conjunto de ideias que é basicamente repetir lugar comum. Você fala aquilo que você ouviu falar e que todo mundo está falando, mas não consegue conectar uma coisa com a outra. Se perguntar explica melhor isso, fudeu. Eu cansei de chegar à empresa com CEO, management, chief, motherfucker do caralho, assim. Aí o cara vem com aquele monte de coisa que você ouve no mundo corporativo. Nós somos uma empresa que nós damos muito foco ao nosso target, e nós temos muita resiliência, e nosso brand marketing, e o compliance. Cada coisa dessa que o cara falava, eu perguntava, o que é isso? E o cara não conseguia me explicar. Eu dava uma de Sócrates, sabe como é que é? Cada uma delas era assim. A mais divertida foi o da... Foram dois, assim. Um porque eu estava me divertindo mesmo com isso. O outro eu estava era puto com o cara, eu achei ele escroto mesmo. Primeiro o cara falou assim, aqui nós temos muita resiliência e tal, então é importante reforçar a resiliência. Eu falei, eu não sei o que é resiliência. Aí o cara, não é na física, você pega um metal, aí você submete o metal a uma pressão, ele volta, né? Você deforma, submete a uma pressão, ele volta ao estado original. Eu falei, isso eu sei. Mas quer dizer que você pega a gente como se fosse arame, retorce, depois taca fogo na bunda e ele volta ao formato humano? Não, claro que não. Então me explica, eu não sei o que você quer dizer com resiliência aqui dentro. Isso aqui é um escritório, eu não sei. Aí o cara foi tentando explicar e tal. Aí lá pela Sandra ele falou o seguinte, não, é que você pega o pessoal de um setor, coloca para trabalhar, tira da zona de conforto, outro chavão, né? Ou seja, o ideal é as pessoas estarem sempre desconfortáveis na empresa. Se está feliz, tem alguma coisa errada, tem que estar desconfortável, tem que estar triste. Tira da zona de conforto e o coloca para novos desafios. Desafio é o seguinte, tu vai se fuder fazendo alguma coisa que você não sabe fazer direito e tem que dar um jeito nessa porra. Porque eu não vou contratar outra pessoa, é você mesmo que eu estou trabalhando com pouca gente, é isso. Né? Aí bota lá, e depois na semana seguinte, agora que ele se adaptou, porque assim, eu ponho você para fazer uma coisa que você nunca começou a fazer, você dá um jeito, você vai estudando, você vai aprendendo, dá uma semana, você está melhor do que na semana passada, né? Você aprendeu alguma coisa, você já começa a ficar confortável, já estou entendendo como é que isso aqui funciona. Aí te tiram dali e botam no outro canto. Aí ele usou a seguinte expressão, a pessoa se amolda ao projeto. Eu falei, tipo uma ameba, que quando você bota no pote... Ele falou, isso! Pode deixar que eu vou dizer para as pessoas que elas são amebas. Eu sei dizer isso. Né? O segundo era o cara da meritocracia. Porque na minha vida eu levo a meritocracia em tudo. Sei. Você tem filho? Eu tenho. Quantos? 2. Qual deles você ama mais? Não, amo os 2 iguais. Mas não é questão de meritocracia em tudo na vida. Então o que seu filho tem que fazer para ter o mérito do seu amor? Não, mas aí é diferente, é na empresa. Ah, então já não é tudo na vida, né? Tá, mas vamos para a empresa. Como é que é a meritocracia? Não, eu valorizo as pessoas, eu disse que as pessoas aqui que trabalham para mim, para ter uma ascensão, tem que merecer. E como é que você chegou aí, na posição de dizer que os outros é que tem que fazer alguma coisa para te agradar, para merecer? O que foi que você fez para merecer? Não, eu cheguei aqui por méritos próprios. Eu, por exemplo, estudei em Harvard. Pagou quanto para estudar em Harvard? Não, meu pai tinha condição de me botar... O pai era o dono da empresa, você entendeu? O seu mérito foi herdar, então, né? Porque assim, eu até acredito na meritocracia se for da seguinte forma. O sujeito vai ser promovido.
recebe a notícia da promoção. E ele chega e diz, não, peraí, eu recuso essa promoção, porque tem fulano que trabalha comigo, ele é melhor do que eu, ele merece mais do que eu. Está errado você. Aí eu passo a acreditar na meritocracia. Aí eu passo a acreditar no meritocrata. Porque fora isso, só o que eu vejo da meritocracia é um discurso para, por um lado, você dizer que as pessoas têm que puxar o saco dele, têm que agradar. Que ele está julgando. Tanto é que é meritocratos, governo. O mais engraçado é o governo. É uma palavra que não tem nada a ver com moral aí, no sentido mais rigoroso da coisa. Mas é apresentado como moral. É um merecimento aos olhos do cara que fala de meritocracia. E segundo, nunca é aplicada à própria vida do cara. Não é aplicada à família, não é aplicada a nada. Nele nada, é só para os outros. Ou seja, é hipocrisia pura mesmo. Só isso. Esse cara não gostou de eu falar essas coisas. Mas eu gostei de ter falado para ele. Me deixou feliz, assim. Porque tem gente que é muito... No mundo tem dois tipos de gente. As legais e as que se acham. Entendeu? São só esses dois tipos. Enfim. Isso tudo para falar de poder, né? O fato é que poder, ele depende desse aspecto que é afetivo, desse aspecto que é emocional, desse aspecto que é social. E, portanto, quando você pega o contratualismo de Hobbes, e por isso que eu acho dos contratualistas ele o mais importante nesse aspecto, ele coloca como elemento chave da socialização, no caso do discurso dele, de um pacto de sociedade, o medo. Só que o que a psicologia hoje diz é que ele errou no medo. Não é o medo da morte violenta, é o medo da solidão, o medo da exclusão. O que parece curioso, né? Porque morte parece algo mais medonho mesmo do que solidão. Mas o fato é que a gente não vive a vida o tempo inteiro com a perspectiva da morte. A perspectiva da solidão é muito mais presente na nossa vida. E por isso é mais significativo. Não é uma questão de intensidade, é uma questão de quantidade. É que nem a história do sujeito que vai ao médico, um calo que está muito feio, está doendo muito. Aí o médico tira o calo. E o cara reclamava muito da dor, claro, a ferida que está grande. Dá um tempo, o cara volta com outro calo, menor que o primeiro, não tão feio quanto o primeiro, mas que ele reclama, dizendo, nossa, esse está doendo muito mais, esse, nossa, está insuportável. Aí o médico tira também, depois pergunta, rapaz, você veio aqui com um calo muito maior, visivelmente mais doloroso, mas esse você está reclamando que dói mais. É porque esse dói agora. O que dói agora, meu amigo, é a maior dor, não importa as outras. E no seu agora, na frequência da sua vida, você saca que todo o seu comportamento, a roupa que você veste antes de sair, o que você fala ou deixa de falar para as pessoas, um deslize, uma frase, uma escolha errada, a cada instante da sua vida pode gerar algum tipo de exclusão. Pode ser uma exclusão pequena, fulano ficou chateado comigo. Ou pode ser uma exclusão grande, a turma ficou chateada comigo. A sociedade ficou chateada comigo. Deu para entender? E é isso que leva você a se socializar. Isso é um elemento importante para poder. Porque isso diz que você já tem uma tendência natural à obediência. Olha que coisa. Já tem uma tendência natural. A questão são os outros dois passos seguintes. Porque agora eu expliquei quem obedece e por que obedece. Mas falta explicar agora por que você se deixa submeter a alguém específico. Né? Essa fase 2 a gente só vê depois do intervalo. Quando você comer pão de queijo. Beleza? Tranquilos?